Desesperada por dinheiro, uma mulher concorda em namorar o filho introvertido e desajeitado de 19 anos de um casal rico. E aí galera, beleza? Hoje no Resumindo Flix, vamos acompanhar o filme Que Horas Eu Te Pego? Um filme de comédia e romance de 2023. Então se inscreva e deixe o like para dar aquela ajuda. Agora, bora pro vídeo. Em Nova York, Maddie sai correndo de casa quando vê Gary, um antigo ficante, usar seu caminhão de reboque para levar o carro dela. O veículo está sendo levado porque ela deve impostos sobre a casa que herdou da sua mãe. E como suas únicas fontes de renda são como bartender e Uber, sem carro não há chances de pagar essa dívida. Gary fica bravo com Maddie porque ela sumiu depois que eles tiveram um lance. Mas Maddie ainda tenta flertar com ele e diz que estava pensando nele esse tempo todo. Gary parece acreditar nela, mas enquanto ela tentava engabelar o cara, um cara com poucas roupas sai na porta da casa, numa cena constrangedora. Maddie tenta fingir que é o primo dela, mas fica claro que primo ele não é. Então Gary sai com o carro. Ela, sem escolha, vai de patins para trabalhar. No caminho, ela vê o caminhão de reboque de Gary estacionado numa lanchonete, enquanto Gary está lá dentro fazendo seu pedido. Ela aproveita essa chance para desprender o seu carro do guincho e tenta ir embora, mas ela esquece de um guincho extra e fica com o carro preso lá. Quando Gary sai da lanchonete, ele levanta o guincho e chama a polícia. Momentos mais tarde, Maddie é socorrida por um amigo e corre para o trabalho. No bar, um cara tenta pedir uma bebida minutos antes de estarem realmente abertos. Então Maddie acaba discutindo com ele, até o ponto onde o gerente se intromete e manda ela fazer outra coisa. Enquanto dobrava guardanapos, Maddie desabafa sobre sua situação financeira para sua amiga grávida Sarah e seu marido Jim. Naquele momento, Sarah encontra um post em comum em um site de empregos. Eram pais de um garoto que estavam à procura de uma namorada de até 20 anos para o filho introvertido, para ficar com ele durante o verão em troca de um carro. Maddie decide tentar a vaga, mesmo sendo mais velha. No dia seguinte, ela vai de patins para a casa da família. Os Beckers fazem algumas perguntas básicas e quando descobrem que ela tem 32 anos, hesitam em contratá-la. No entanto, Maddie rapidamente contorna a situação, dizendo que se a vaga ainda não tinha sido preenchida, era porque todas as outras garotas falharam com eles. Então, o que eles precisam é de alguém maduro o suficiente para ajudar seu filho a ganhar experiências e em namorar e guiá-lo para se tornar um homem menos tímido. Eles gostam da resposta dela e explicam a situação. Seu filho Percy é um introvertido de 19 anos, do tipo socialmente tímido, que não conversa com ninguém, a menos que seja online. Ele não bebe, não fuma e não vai a festas. Os pais estão preocupados que ele esteja perdendo experiências adolescentes importantes. E eles querem que ele se divirta, aprenda a namorar e construa sua confiança antes de ir para a faculdade. Maddie aceita o trabalho, mas antes de ir, os pais pedem para ela não contar nada a Percy e dizem para ela deixar o primeiro encontro natural. Depois de pegar emprestada uma velha van de Jim, Maddie veste um vestido sedutor e vai até o abrigo de animais em que Percy se voluntaria, onde ela pede especificamente sua ajuda, enquanto finge que quer adotar um cachorro. Percy fica mostrando os cachorros, enquanto Maddie fica flertando e jogando insinuações, mas o garoto só fica desconfortável mesmo. Então eles vão para o escritório para preencher o formulário de adoção. Ela continua flertando vergonhosamente com o garoto, ao invés de deixar as coisas rolarem naturalmente, e ele acaba não tendo uma boa impressão dela e decide acabar com o questionário rapidamente. O garoto fala que precisa ir para casa e ela oferece uma carona. Então o menino se assusta e pergunta como ela sabe onde é a casa dele. E ela se safa mostrando o que está escrito na mochila dele. Do lado de fora do abrigo, o garoto se assusta novamente ao ver o carro da moça, pensando que seria sequestrado. Ele tenta dar uma desculpa pegando sua bicicleta, mas ela se oferece para colocar a bicicleta na parte de trás da van. Então ele acaba aceitando. Dentro do carro, Maddie tenta conversar e faz uma piada sobre Percy ser seu refém, o que deixa o garoto mais apavorado do que está. Ele olha para trás e vê várias ferramentas e objetos que realmente nessa situação deixaria qualquer um assustado. Maddie sai do caminho da casa dele. Surtando, o garoto quase chama a polícia, mas por sorte ela tira o celular dele. Momentos depois eles chegam à casa dela. Então ele joga spray de pimenta em seus olhos. Chorando de dor, Maddie explica finalmente que ela não estava sequestrando ele, ela só achava ele gostoso e queria ficar com ele. Percy finalmente entende
e pede desculpa, enquanto a ajuda a lavar os olhos com uma mangueira, antes deles concordarem em se encontrar novamente amanhã, de um jeito mais apropriado. Na noite seguinte, Maddie está esperando em um bar e vê Percy chegando, vestindo um terno e uma bermuda por causa do tempo quente. A garçonete pergunta qual seria o pedido e o garoto pede um refrigerante, mas Maddie o troca por um coquetel, para que ele possa aprender a viver um pouco. Quando as bebidas chegam, Percy cospe assim que toma um gole. Maddie o força a beber mais, para que ele possa aprender a beber antes de ir para a faculdade. De repente, eles são interrompidos por um dos ex-namorados de Maddie, que se gaba por estar casado agora e a zomba por ter deixado ele. No entanto, ela não deixa barato e o insulta até sair. Depois a dupla vai passear na praia. Querendo se aproximar do cara, ela tenta convencê-lo a nadar, mas ele a alerta das placas de segurança. Então, para distraí-lo, ela começa a tirar a roupa e deixa que ele dê uma boa olhada nela antes que ela pule na água. Não querendo ficar para trás, Percy logo se junta a ela e ela o abraça para deixá-lo no clima. De repente, um grupo de adolescentes bêbados aparecem na praia e tentam roubar as suas roupas. Maddie grita com eles, mas quando ela vê que eles não a ouviam, ela sai da água nua e começa a bater nos adolescentes. Eles se defendem e Maddie é chutada nas partes baixas. Ela se recupera rapidamente e continua a brigar, assustando o grupo. Então ela volta para Percy, mas ele não concorda com o uso da violência, o que irrita Maddie, que ressalta que foi legítima defesa. E diz que se dependesse do garoto, eles iam ficar sem roupas. Vendo que tinha sido grossa com o garoto, ela pede desculpas e pede para relaxar com o garoto, que recusa e diz que não a conhece o bastante para isso, principalmente na sua primeira vez. Irritada e frustrada, Maddie sai da água, se veste e entra no carro, trazendo as coisas de Percy com ela. Ele a segue e pede seu telefone de volta. Ela diz que não está com ela. Desesperado, Percy pula no capô do seu carro e continua pedindo seu telefone, mas Maddie não se importa e começa a dirigir, com ele ainda no capô. Quando eles chegam à estrada, a cena em comum chama a atenção dos policiais e Maddie se preocupa, pois não pode perder sua carteira de motorista. Ela passa perigosamente nos trilhos de um trem, mas consegue escapar da polícia. A dupla vai para a casa de Maddie, onde ela começa uma dança para o garoto. Ela tenta dançar em seu colo, mas ele reclama do peso dela esmagando sua coxa. Então ela muda de posição, deixando-o como um bebê no seu colo. Ela pergunta novamente se ele quer relaxar. Percy começa a explicar que quer, mas está muito nervoso por causa da sua falta de experiência. Ele de repente começa a sentir uma coceira. Ela levanta sua camisa e descobre uma irritação, causada por sua ansiedade. Ela não o julga, passa uma pomada de queimadura para ajudá-lo. Sentindo-se confortado, Percy se abre sobre como não gosta de ser desajeitado e o porquê ele nunca fez amigos, a menos que seja online ou sua ex-babá. Se abrindo também, ela fala que morou na mesma casa a vida inteira, para cuidar da sua mãe doente, e que o pai dela não estava por perto porque tinha outra família na cidade, e que sua mãe só tinha sido um flerte. Depois de compartilhar um momento tão doce, eles decidem passar mais tempo juntos. Nos dias seguintes, eles passam os dias juntos, andando com os cães do abrigo, jogam e ganham muitas coisas no fliperama, onde eles provocam uma criança até que sejam expulsos. Eles se divertem muito juntos. No fliperama, ele gasta seus cupons em um chapéu de cerveja para ela, e também uma armadilha de dedo, em que ele a engana prendendo o dedo dela. Maddie dá uma leve surtada, mas Percy é paciente e a ensina a sair da armadilha. Eles começam a conversar e aprendem mais coisas um sobre o outro, como o fato de nenhum deles ter ido aos seus bailes. Ela também diz a ele que uma vez escreveu ao seu pai para perguntar o porquê dele não a visitar, mas a carta voltou do mesmo jeito que foi enviada. Nesse momento, o garoto reúne coragem e finalmente beija Maddie. Depois vão para um passeio e esbarram na ex-babá de Percy, Jodie, que acaba sendo um cara esquisito de meia idade. Quando Percy está longe dele, Jodie pergunta o que Maddie está fazendo e quais são suas intenções dela com um garoto, acusando ela de querer o dinheiro da família. Maddie diz que só quer namorar o garoto e cala a boca de Jodie, insinuando que ele quer a mesma coisa. Quando Percy volta, eles apenas fingem se dar bem. Algum tempo depois, Maddie está em casa tranquila quando ouve alguém tocar a campainha de sua casa. Abrindo a porta, ela vê um homem que parece a reconhecer. Ele fala que eles foram colegas de escola e agem como se fossem super amigos, mas ela mal se lembra dele. O
cara é corretor e fala que está lá pela casa, que sabe que Mad está endividada e diz que se ela não vender, perderá a casa do mesmo jeito, mas ela mesmo assim ainda se recusa a desistir. Naquela noite, Percy chega de limusine para que eles pudessem ir a um jantar chique, que planejaram como uma forma de ter seu próprio baile de formatura. No carro, eles até trocam flores. Chegando ao restaurante, eles passam um bom tempo conversando e rindo. Em um momento íntimo, o garoto compartilha que queria que ninguém da escola notasse ele, porque se não o notassem, não podiam zombar dele. Então, Mad o conforta, dizendo que eles deveriam sim conhecê-lo, porque ele é um garoto incrível. Em seguida, Mad percebe que tem um piano no restaurante e convence a Percy a tocá-lo, e o garoto acaba indo muito bem e impressiona a todos. Quando ele volta para a mesa, Mad não consegue parar de dizer o quão talentoso ele é, mas sua conversa é interrompida por Natalie, uma conhecida que também irá para a mesma faculdade de Percy. Eles começam a conversar muito e Mad imediatamente fica com ciúmes, tentando fazer com que a garota saia. Não funciona e Natalie convida Percy para uma festa. Mad recusa, mas Percy diz que vai pensar se vai ou não. Depois que Natalie sai, o garoto fala de seus planos para ir para a faculdade e sempre voltar para a cidade nos finais de semana para ver Mad, mas ela explica que relacionamentos à distância não funcionam. Para ela, este namoro é de verão, que terminará quando Percy ir para a faculdade. Magoado, ele sai do restaurante e ela o segue até a limusine, e Percy começa a ficar bêbado. De repente, Mad percebe que estão indo para uma direção estranha, e Percy explica que eles estão indo à festa de Natalie. Depois de hesitar, Mad o segue, mas o perde na multidão. Ela começa a perguntar para as pessoas se alguém o viu, mas todos os jovens a julgam por ser uma mulher adulta, numa festa de adolescentes. Ela responde à altura, e eles ameaçavam gravá-la para expor nas redes sociais. Depois de um tempo, duas garotas informam que Percy foi para um quarto com Natalie. Preocupada que Percy possa estar fazendo sua primeira vez com outra pessoa, Mad corre para o andar de cima e começa a verificar cada quarto. Por fim, ela encontra um trancado, e como ninguém responde, ela corre e joga seu corpo contra a porta, e consegue quebrá-la. Natalie e Percy estão juntos, meio sem roupa, mas Natalie jura que nada aconteceu, porque Percy está bêbado. Ele também confessa que tomou um comprimido. Mad pega o garoto e vai para o banheiro, e o obriga a vomitar. Nesse momento, o anfitrião da festa chega com seus pais e começam a discutir com Mad, porque ela é uma adulta em uma festa de adolescente. Percy não deixa ninguém insultar Mad e tenta socar o pai do dono da festa, mas o cara se esquiva e ele acaba dando um soco em Mad no pescoço. Depois desse fiasco, o casal sai da festa na limusine. Então o garoto deita em seu colo, enquanto pede desculpas por ter batido nela daquela maneira. Logo em seguida, diz que está pronto para dar uma relaxada e tira vários preservativos de seu bolso. Mas quando Mad vai ensinar a abrir, ele de repente confessa que a ama. Ela se sente desconfortável e diz para Percy que ele está bêbado e que eles não deveriam fazer mais nada esta noite. Ele concorda e eles vão para a casa. No dia seguinte, Percy acorda de bom humor e seus pais logo notam a mudança no garoto. Então o garoto diz que quer tirar a carteira de motorista para ver sua namorada, e seus pais ficam incrivelmente felizes em vê-lo saindo da sua concha. No entanto, a felicidade instantaneamente desaparece quando Percy diz que não vai para a faculdade, porque ele quer ficar na cidade com sua nova namorada. Fingindo concordar, eles pedem para o garoto esperar no carro. Depois que ele sai, os pais ligam imediatamente para Mad e eles falam para ela terminar, pois o garoto está ficando muito apegado. Eles falam que ela poderá ficar com o carro, mesmo não tendo relaxado com ele, mas a última coisa que ela precisa fazer antes de terminar é convencê-lo a ir para a faculdade. Enquanto Mad aceita, Percy está brincando no carro, que acidentalmente se conecta com o telefone de seus pais, e ele ouve um pouco da conversa, o que parte seu coração ao saber que Mad tinha sido paga para ficar com ele. Depois de pensar muito nisso, Percy convida Mad para almoçar, sem seus pais saberem. Obviamente rola aquele clima maravilhoso. Durante a refeição, Percy tenta fazer seus pais e Mad confessarem, fazendo perguntas que revelarão o segredo, mas todos fingem que não sabem de nada. De repente, Percy recebe uma ligação e sai para encontrar um amigo, que o ajuda a destruir o carro que Meg ganhará de seus pais. É um carro muito resistente. Então Percy o leva à floresta, o bate contra uma árvore. Em seguida, a árvore cai em cima do carro, terminando o estrago. Quando ele volta para casa, vai direto para o quarto, então Mad o segue para saber o porquê de tudo aquilo. O garoto tenta beijá-la, mas ela recusa, com a desculpa de que seus pais poderiam ouvi-los. Então, em vez disso, ele tenta descobrir a verdade. Mad continua mentindo para distraí-lo do assunto.
ela concorda em dar uma relaxada com ele. Depois dos 2 segundos mais longos da vida dessa mulher, Percy admite que sabe de todo o acordo que Maddie fez com seus pais. Maddie pede desculpa e diz que tudo foi real para ela, mas ele ignora suas desculpas. Ela se irrita e diz que ele nunca vai entender o que as pessoas pobres têm que fazer para sobreviver. Mas ele responde dizendo que é ela que está desperdiçando sua vida naquela casa esperando pelo pai. Isso faz com que ela saia muito chateada. Um tempo depois, Percy confronta seus pais e pede para que parem de fazer tudo por ele e que deixe-o fracassar ou ter sucesso por conta própria. E ele volta a ser um introvertido que só fica em seu quarto jogando. Enquanto isso, Maddie recebe o carro todo bagaçado. Mesmo assim, ela o usa para trabalhar de Uber. Obviamente, os clientes ficam com medo quando veem um carro naquele estado, mas ela os força a entrar no carro de qualquer maneira. Um tempo se passa e ela finalmente tem dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Ela sai para comemorar com Sarah e Jim, que tem uma grande notícia. Estão se mudando para a Flórida, e o motivo é estar sem dinheiro para comprar uma casa na cidade. Maddie fica chocada que eles estejam indo embora, mas Sarah diz que ela está ainda mais chocada por Maddie estar ficando, apesar de parecer estar vivendo infeliz ali. Na manhã seguinte, Maddie encontra a carta que mandou para o seu pai e percebe que precisa seguir em frente. Ela queima a carta, conserta o carro, pede desculpa para Gary e então decide vender a casa. Ela também quer se desculpar com Percy, mas ele não responde nenhuma mensagem. Maddie começa a procurá-lo em todos os lugares. Os pais de Percy dizem a ela que ele estará em uma festa. Maddie vai até lá e pede desculpas. Ela explica que a amizade deles era real, mas Percy a ignora e tenta sair. Maddie pula em cima do capô do carro, se inspirando no passado. Percy começa a dirigir com ela ainda no capô, batendo em muitas coisas no caminho, incluindo uma churrasqueira, fazendo ela ficar com as costas queimando. Em pânico, o garoto dirige o veículo para o mar para apagar as chamas e desce do carro para ajudá-la. Maddie aproveita a chance para pedir novamente desculpas a Percy, que chora, mas perdoa ela. A dupla fica na praia e conversa sobre seus planos para o futuro, com Percy indo para a faculdade e Maddie se mudando para a Califórnia. Eles concordam em ficar amigos. Finalmente ela vende sua casa, mas para seus amigos Sarah e Jim. Assim, eles não precisam se mudar e podem criar o seu filho naquela cidade. O filme termina com Percy se despedindo dos pais para ir à faculdade, mas do lado de fora encontra Maddie oferecendo uma carona a caminho da Califórnia. Ela também revela que adotou um cachorro do abrigo, e os três se reúnem no carro para começar uma vida nova. Se você fosse Percy, você perdoaria Maddie? Deixe aí nos comentários.